Muito bem, passa o primeiro ali, que é o nosso título da nossa mensagem de hoje. O que nós vamos falar? O título é Vencendo a Tentação. Amém? Vencendo a Tentação. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós somos tentados, certo? Tentados a quê? Tentados a cedermos ao desejo da carne, tentados a pecarmos, tentados a cometermos um erro, tentados a nos afastar de Deus, tentados a deixar um pouquinho as coisas de Deus de lado. Tudo o que é negativo na vida espiritual de alguém, em algum momento a gente vai ser tentado. Em algum momento a gente vai ser tentado. A tentação é algo comum na vida de todos os crentes. Então nós temos que aprender a vencer a tentação, para que quando ela chegar, a gente saiba resistir, para que ela não nos vença, que a gente vença ela, mas que ela não nos vença. Amém? Então vamos ler um texto, pode passar o outro. Até acho que é melhor vocês abrirem aí na Bíblia, porque como o texto é longo, provavelmente vocês não vão enxergar daí. Então Mateus capítulo 4, eu vou ler também na minha Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 1. Eu gosto muito desse texto aqui, irmão. Muito, já li muitas vezes, já preguei muitas vezes sobre esse texto. Eu acho ele, assim, muito rico de informação para a nossa vida espiritual e para o nosso ministério. Amém? Mateus capítulo 4, do versículo 1 em diante, diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Vamos ver em cima desse texto, pode passar o próximo, algumas coisas importantes. Primeira que nós vamos ver, no versículo 1, a Bíblia diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo de Deus. Ele foi, em algumas outras versões, diz assim, ele foi impelido pelo Espírito. Então ele foi levado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Qual era o objetivo do Espírito Santo levar Jesus para o deserto? Para ele ser tentado no deserto. O que já começa a nos mostrar o porquê que as tentações, elas são muito comuns no meio cristão. Por quê? Porque é uma forma de Deus agir. E você vai entender daqui a pouquinho por que Deus permite esse tipo de coisa acontecer na nossa vida. Então, é uma forma de Deus agir em nós, é permitindo que nós, em algum momento da nossa vida, sejamos tentados pelo diabo. Então, quem levou Jesus para lá foi o Espírito Santo. Bom, levou ele para onde? Ele levou ele para o deserto. Irmãos, existem 3 tipos de deserto na vida do ser humano. 3 tipos de deserto na vida do ser humano. Vamos estudar um pouquinho cada um deles. O primeiro tipo de deserto
é o que nós chamamos de o deserto do tratamento. Amém? O deserto do tratamento, nós vamos pegar como exemplo, eu vou ler aqui o versículo, que é Êxodo capítulo 13, no versículo 17 e 18, que diz assim, ó: aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Amém? Olha só, esse deserto é o deserto do tratamento de Deus. Mas é o qual tratamento? É o tratamento espiritual. Por quê? O povo de Israel ainda não estava preparado espiritualmente para enfrentar as guerras que aconteciam na terra de Canaã. A terra de Canaã era uma terra próspera, era uma terra abençoada, mas ela era uma terra de batalha, era uma terra de guerra. A guerra na terra de Canaã, ela durou assim muitos anos, irmãos, muitos anos. Mesmo depois do povo de Israel ter entrado lá, a guerra ainda durou muitos anos. Eu peguei uma mensagem agora domingo retrasado, que falava a respeito de Débora, e foi mencionado que durante 430 anos os juízes julgaram a terra, e havia guerra. Depois entrou o período dos reis, ainda continuou tendo guerra. Mas essas guerras, elas não nasceram quando o povo de Israel foi para lá. Não, essas guerras existiam há muito tempo. Se você estudar um pouquinho mais a Bíblia, você vai ver a história de Abraão. Você vê, Abraão ele chegou, mas, olha, aproximadamente, eu acho que 600 anos antes do povo descer para o Egito. Antes do povo descer para o Egito. E lembra da passagem que Abraão teve que pegar os seus 118 homens e salvar Ló, que tinha sido levado cativo por causa de um rei chamado Quedorlaomer, e ele e mais 4 reis fizeram guerra contra os 4 reis, prevaleceram e levaram o povo de Sodoma todo prisioneiro. E aí Abraão foi com 118 homens lá e resgatou o seu sobrinho Ló, tudo que ele tinha e toda a sua família. Então, aonde que aconteceu isso, irmãos? Aconteceu ali na região da Palestina, a terra de Canaã. Ela era uma terra de guerra. Agora Israel, quando sai do Egito, irmãos, eles não estão preparados para entrar em Canaã e ver as barbáries que acontecia lá. Porque era um povo bárbaro que habitava aquela terra. É por isso que Deus estava levando o povo lá, chamado povo de Deus. Porque Deus queria mudar a história de Canaã. É isso que Deus faz hoje, irmãos. Deus ele quer introduzir o seu povo aonde existe um povo terrível. Para quê? Para mudar a história. Aonde que a luz brilha, irmãos? A luz ela só é enxergada, a luz ela só é percebida aonde tem escuridão. Tanto é que às vezes você esquece a luz lá de fora de casa acesa, às vezes fica o dia inteiro acesa, ninguém nota que está acesa. Agora, se é de noite, você vê. Só a luz está acesa. Por quê? Porque ela está clareando no meio da escuridão. Então, nós temos que brilhar no meio da escuridão. Então, Deus ele envia o seu povo para um campo de batalha, para um campo de guerra. Agora, Israel ainda não estava preparado para entrar em Canaã. Por que eles não estavam preparados? Porque não era o momento? Não, irmãos. Talvez fosse o momento. É que o povo de Israel, naquele exato momento, eles eram mais carnais do que espirituais. Você sabe um pouquinho da história, o quanto foi difícil para Moisés levar aquele povo em direção a Canaã. O quanto aquele povo foi difícil. Então, se Deus permitisse, segundo os estudiosos, dizem que da onde eles estavam, do Egito, até as imediações de Canaã, estava aproximadamente 200 quilômetros. Seria muito fácil atravessar. Em poucos dias chegaria lá. Mas eles ficaram quanto tempo? 40 anos circulando ao redor de um monte antes de entrar na terra de Canaã. Porque aquele deserto, e no deserto, irmãos, no deserto, eles não saíam do deserto. Porque aquele deserto para eles era um deserto de tratamento. Para quê? Que morresse o homem carnal e permanecesse um homem espiritual. Algumas vezes, alguns desertos da nossa vida é exatamente isso.
para morrer o homem carnal. Às vezes é aquela pessoa que é muito arrogante, que é muito orgulhosa, aí Deus permite ela ir lá para o pó, passar um tempo de deserto, para quê? Morrer aquele homem carnal e começar a florescer um homem espiritual, um homem de Deus, humilde, um homem de Deus aquebrantado. Quantos de nós que antes de nos convertermos, irmãos, eram pessoas de coração duro? Aí nos convertemos, Deus permitiu a gente passar por algumas situações de deserto para quebrantar o nosso coração, para nos moer, para nos tratar. Então, tem alguns desertos na nossa vida que é deserto de tratamento. Deus está tratando, porque Ele tem um propósito na nossa vida. A gente tem que brilhar como uma luz no meio da escuridão, mas eu tenho que parar como uma pessoa espiritual e não como uma pessoa carnal. Amém? Vamos ver o segundo tipo de deserto, que eu estou chamando agora de deserto da decepção. É aquele deserto que nós mesmos procuramos, irmãos. É nós mesmos que geramos na nossa vida esse deserto. Como que nós geramos isso? Com as decepções. Irmãos, elas sempre vão existir na nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição. As decepções nós vamos sofrer. Por que eu estou chamando de decepção? Porque a passagem que eu escolhi aqui é 1 Reis capítulo 19, no versículo 4, que diz assim: ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Quem foi que fez isso? Elias, o profeta. A Bíblia diz que ele mesmo foi para o deserto. Irmãos, foi uma escolha dele. O deserto foi ele que escolheu. Alguns momentos da nossa vida, o deserto quem procura somos nós. Às vezes por causa de uma decepção, por uma frustração, por uma expectativa não alcançada. Eu já vi muita gente ir para um deserto espiritual, porque criou uma expectativa e não alcançou aquilo que criou. Criou uma expectativa que Deus faria isso, fazia aquele outro, mas não era o momento de Deus, não era a vontade de Deus, Deus não fez. E aí a pessoa se frustrou, ficou decepcionada, e aí se lançou num deserto espiritual. Olha só o que Elias faz. Ele mesmo largou seu moço, uma das atitudes mais erradas dele, que é buscar o isolamento, é se afastar das pessoas que estão próximas. O moço estava com ele o tempo todo. O moço estava com ele quando estava lutando com os profetas de Baal. O moço estava junto com ele quando ele orou, pedindo para Deus chuva, e Deus mandou. O moço estava junto com ele. Mas agora ele deixa o moço e ele vai sozinho. Quer dizer, ele estava procurando um deserto para ele mesmo. Muita gente faz isso, irmãos. Se afasta da igreja, se afasta dos irmãos, se afasta daquilo que Deus colocou na mão para a pessoa fazer. Ela vai se afastando, sozinha, vai se afastando, irmãos. Cada vez que você se afasta de alguém de Deus, o diabo manda chegar perto de você alguém que não é de Deus. Cada vez que você se distancia de alguém que é de Deus, alguém que tem compromisso com Deus, o diabo manda alguém que não tem compromisso com Deus chegar perto de você. Porque ele começa a perceber uma fraqueza na tua vida. O que fez Elias, irmãos? Foi lá e deitou debaixo de um zimbro. Por quê? Porque era deserto. No deserto, durante o dia, o sol é escaldante, a temperatura é muito alta. E durante a noite, a temperatura cai, às vezes até abaixo de zero. É um dos piores lugares para o ser humano sobreviver, é no deserto. Agora é interessante que Elias ele vai e procura um zimbro. O zimbro é um pequeno arbusto. Por que ele deitou embaixo do zimbro? Porque ele estava procurando uma sombra para descansar. Ele deixou a sombra do onipotente, como diz o salmista, a sombra do onipotente descansará. Ele deixou a sombra do onipotente e foi deitar debaixo da sombra de um zimbro. É isso que acontece quando a pessoa ela busca o deserto para a sua vida. Irmão, não procure o deserto na tua vida. Não vá por causa de uma decepção. As decepções vão vir, expectativa não alcançada vão surgir. Ah, não deu certo hoje, irmão, levanta a cabeça, toca a vida adiante, lá na frente vai ter uma bênção para você.
Você não alcançou o que você estava buscando agora? A porta não se abriu o que você queria? Levanta a cabeça, continua em frente. Deus vai te honrar, vai te abençoar. Vai chegar o momento da tua bênção. Mas não vá para o deserto, não se afaste das coisas de Deus. Não se afaste dos irmãos, não se afaste da célula. Fique firme no teu propósito, não deixe o teu propósito de lado. Fique firme que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Se você estudar Elias, eu não quero aqui caminhar com o meu comentário, denigrir a imagem de Elias, porque Elias foi um grande homem de Deus. Mas se você estudar a história dele a partir desse momento, as coisas nunca mais foram iguais. Quando ele chegou lá na caverna, lá no monte, chamado Monte Horebe, o monte de Deus, lá houve muita confusão na cabeça de Elias. Lembra que ele entrou na caverna? Aí ele viu um terremoto achando que era Deus, não era Deus. Aí ele viu som de um fogo, achou que Deus estava no fogo. Deus não estava no fogo. Olha como é que a mente dele está confusa. Depois veio uma brisa suave. Aí Deus está na brisa suave. E Deus, quando fala com Elias, diz para ele o quê? Sai da caverna, porque ainda não acabou o teu tempo. Eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. E Deus deu 3 missões para ele: ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel e ungir Eliseu como seu sucessor. Quando Deus disse, vai ungir também, e foi nessa ordem, você vai depois ungir Eliseu para ser seu sucessor. Sabe o que Elias pensou? Eu vou ungir o sucessor e vou dar essa missão para ele. Foi o que ele fez. Ele caminhou 8 anos, Eliseu do lado dele, ele ensinou Eliseu, ele passou unção dobrada para Eliseu, mas ele não fez o que Deus mandou, que era ungir aqueles 2 reis. Quer dizer, o ministério dele já não foi mais o mesmo. Por quê? Porque ele procurou um deserto para a sua vida. Então não faça isso. Não vá procurar um deserto antes da hora. Enfrente, irmãos. Mas eu fui ameaçado, que nem Elias foi ameaçado. Eu fui ameaçado. Porque eu estou sendo retalhado. Fica firme. Busca em Deus coragem, enfrente os teus desafios e nunca vá para o deserto por conta própria. Vamos lá. O terceiro tipo de deserto é o deserto da preparação. É isso que nós começamos o texto aqui. Em que Jesus foi levado. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Que deserto é esse na vida de Jesus? É o deserto da preparação do ministério. É uma mudança de etapa na vida dele. Jesus, até esse momento, Jesus sempre foi filho de Deus. Certo? Sempre foi filho de Deus. Só que ele estava no anonimato. Ninguém sabia que ele era o filho de Deus. Ele era uma pessoa normal, uma pessoa como qualquer outra. Convivia no meio dos seus parentes, com a sua mãe, com o seu pai, no anonimato. Agora, quando chegou o momento certo, ele é batizado pelo seu primo João Batista. O Espírito Santo vem sobre a vida dele em forma corpórea, em forma de uma pomba, para não ter dúvida mesmo que era Deus, certo? Para não ter dúvida que realmente ele era o escolhido, ele é o Filho de Deus. E a partir desse momento ele simplesmente sai da água e esse Espírito que veio sobre a vida dele leva ele para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque começaria o ministério dele. Sempre que há uma mudança de fase e de etapa na nossa vida, Deus permite em nós uma preparação. E essa preparação em algum momento pode ser em forma de deserto. Não quer dizer que é uma regra que sempre vai ser. Não, a gente pode subir alguns degraus de crescimento no nosso chamado, no nosso ministério, sem ter que passar cada vez que sobe o degrau, passar pelo deserto. Mas em algum momento nós vamos ter que passar. Nós vamos ser experimentados por Deus no deserto. Para que fique realmente confirmado no mundo espiritual que a nossa fé, que o nosso chamado, ele é real. Ele não é fake news, ele é verdadeiro. Porque Deus, ele quer contar com quem? Deus quer contar com pessoas determinadas. Então é necessário passar por esse deserto. Veja o que a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 18, versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão de oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Deus levou Jeremias até a casa do oleiro. O que é o oleiro? É aquele camarada que fica tocando aquele instrumento, fica girando, né? Claro que hoje é totalmente diferente, né? Mas antigamente. E aí botava o barro, aquele ficava girando, e ele ficava moldando com as mãos
para fazer o vaso de barro. Chamava-se oleiro. Então Deus leva Jeremias até a casa do oleiro e diz para ele assim: fica olhando como é que o oleiro trabalha com o barro. Então ele está lá moldando o vaso. O vaso está quase pronto, mas tem uma pedrinha no meio do barro. E conforme ele começa a moldar o vaso, aquela pedrinha começa a trabalhar, O que ele faz? É só tirar a pedrinha? Não. Ele tira a pedrinha, mas ele amassa o barro novamente. Porque se ele só tirar a pedrinha, no meio do barro ali, vai ficar uma parte oca, cheia de ar. E depois, na hora de colocar o vaso no forno, ele não vai resistir, vai começar a brincar. Então ele amassa o barro, tudo de novo, e começa de novo. Então, o que acontece na nossa vida quando Deus nos leva para o deserto? É para Deus nos moldar. Então ele permite que o diabo nos tente, para então nos moldar de acordo com a vontade dele. É que o problema é que a gente não quer, né, irmãos? A gente não quer. Quando Deus está nos moldando, a gente não quer, porque o nosso estilo de vida, o nosso temperamento, né, que a gente não quer mudar. A gente se agarra tanto com isso, dói tanto na nossa vida ser moldado por Deus, mas é necessário ser moldado por Deus. A pessoa não consegue perdoar, tem que aprender a perdoar. A pessoa é arrogante, é orgulhosa, é presunçosa, tem que mudar, tem que ser moldado por Deus, tem que descer lá no chão, lá no barro mesmo, e ser moldado pela mão de Deus, para ser um vaso em que Deus possa botar azeite dentro, que Deus possa usar plenamente a nossa vida, né? Tem gente que tem algumas áreas da sua vida que atrapalha, a pessoa sabe que aquela área da sua vida atrapalha, mas às vezes Deus quer tratar, mas a pessoa não deixa. Eu já testemunhei aqui muitas vezes, eu tinha uma área que era terrível na minha vida, que era a falta de perdão. Eu não sabia perdoar, irmãos. Eu não sabia, eu não gostava e eu não queria. Mas eu queria ser um instrumento na mão de Deus. Então eu entendi que se eu não deixasse Deus me tratar, eu não ia poder ser um instrumento na mão de Deus. Então eu deixei Deus tratar. Eu fui lá, doeu, eu sofri, eu chorei bastante, né? Eu paguei o preço, mas eu deixei Deus tratar. Aí depois que a gente vai para a mão de Deus, a gente vê que Deus nos faz tão diferente. Cara, eu cito às vezes só um exemplo, que é essa área, mas tinha muitas outras áreas na minha vida, irmãos, que precisavam de um tratamento de Deus. Deus tinha que me moldar. Eu permiti, foi fácil, mas não. Você vai dizer assim: ah, pastor, cada vez que isso aconteceu, o senhor deixou Deus moldar? Não, foram várias tentativas de Deus, algumas não deram certo, algumas eu não deixei. Demorou para Deus tratar. Eu acho que algumas ainda não deixei até hoje, né? Tem que ainda ser moldado. Todos nós, em algum instante, Deus tem que moldar, jogar a gente no chão, né? Quem sabe a provação que eu passei em questão financeira foi um molde de Deus. Tinha bastante orgulho no coração, porque eu sempre tive facilidade, irmãos, de ter um bom emprego, de ganhar um bom salário, né? Eu tive uma criação boa, né? A minha família, na época que meu pai me criou, a família tinha dinheiro, e queira ou não queira, isso, a gente traz com a gente isso, irmãos, traz com a gente orgulho, mesmo depois de casado, com muita dificuldade para criar os filhos, mas eu tinha aquilo comigo, não, eu sou trabalhador, eu arrumo emprego, eu trabalho sempre, irmão, sempre. Aí eu fui para o ministério e Deus disse: não, o negócio comigo aqui é diferente, você vai ter que aprender a depender de mim. E eu ficava bravo, irmãos, eu confesso a vocês, eu ficava bravo não, eu ficava furioso. Eu ia para a igreja, eu brincava com Deus na igreja, irmãos. Ficava o dia todo dentro da igreja, orando e jejuando. Aí tinha hora que dava umas loucuras, assim, eu ficava nervoso, eu dava soco na parede. E eu desafiava Deus. Deus, você não me chamou, o senhor tem que abrir uma porta. Se o senhor não abrir a porta, eu vou arrumar um emprego e vou trabalhar. Porque trabalhar eu sei trabalhar. Eu levo o sustento para minha casa. Eu falava, irmãos, só eu e Deus lá dentro da igreja, mas cuidava. E Deus ficava quieto. À noite eu ia dormir, tinha um sonho. Sonhava eu trabalhando naquele emprego que eu tinha falado, que eu sabia fazer, que eu podia arrumar um emprego e ganhar dinheiro. Eu trabalhando, mas sem roupa. Acordava de manhã, lembrava dos sonhos, o Espírito Santo dizia: vai para ver o quanto que você vai ser envergonhado. Tudo isso era o que, irmãos? Deus quebrando o meu orgulho, para mim dizer assim: Senhor, eu não posso trabalhar, então tem que esperar o Senhor fazer, tem que esperar.
Uma vez eu fiquei tão indignado porque a luz estava atrasada e eu não tinha dinheiro para pagar, já tinha corrido para tudo quanto é lado, né? E não tinha jeito, não tinha, e era o dia que, sabe aquele dia que é o dia que aquele cortador de luz passava lá no bar. Já conhecia até o ronco da moto dele, porque eu já tinha encarado ele umas quantas vezes. Mas ele muitas vezes ele era bacana comigo, porque ele chegava, eu dizia, rapaz, eu estou com dinheiro para pagar a luz. Ele dizia, ó, vou dar uma volta no bar, você vai lá e paga, e daí eu não, né, o cara era gente boa. Já conhecia até o ronco da moto dele. E aquele dia eu saí de manhã, irmãos, eu fui para tudo quanto é lugar, tentando arrumar o dinheiro para pagar a luz, e não consegui. E aí eu fiquei bravo, eu falei assim para Deus, se o Senhor permitir que corte a luz na minha casa, que era na verdade a igreja, que tinha transformado em casa e tinha alugado um lugar para botar a igreja. Se o Senhor permitir, essa é demais, se o Senhor permitir, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei assim, o Senhor pode impedir que o rapaz entre aqui no bairro para cortar minha luz. Se o Senhor permitir que ele venha aqui cortar minha luz, eu largo tudo isso aqui. Largo mudança, largo tudo. Dou um jeito. Vou pegar minha família e vou voltar para Santa Catarina. Falei, agora Deus não vai deixar, não vai querer que eu vá embora. O que vocês acham? Cortou a luz ou não cortou? Cortou. É lógico que cortou. Por quê? Que depois eu tive que ir lá na igreja, dobrar o joelho e dizer, Senhor, me perdoa. Não devia te falar daqui. Eu não posso jamais abandonar, mesmo sem luz. Fiquei 2 dias sem luz, irmãos. 2 dias sem luz. Mesmo sem luz em casa. Se os heróis da fé serviram a Deus, às vezes dentro de uma caverna, e muitos deles morreram crucificados, cerrados ao meio, cortado a espada, apedrejados. Por que eu vou me revoltar? Por causa de uma luz elétrica. Por que Deus permitia isso? Deus não tinha poder, irmãos, de abençoar? Tinha poder de abençoar. Mas ele disse, não, eu preciso levar ele lá embaixo e moldar ele. Ele vai ter que aprender a me servir, tanto no tempo bom como no tempo ruim. Ele vai ter que aprender a ser um pastor, tendo que comer e não tendo que comer. Ele vai ter que aprender a ser um pastor quando todo mundo está aplaudindo, mas quando aqueles estão vaiando também. Ele vai ter que aprender. Por isso que ele permitiu cruzar tantas pessoas na minha vida, algumas que me espraguejaram, algumas que me ameaçaram, né? Um dia um rapazinho, o irmão da igreja, ficou na porta da igreja me ameaçando, depois foi para frente de casa, ficou até madrugada gritando na porta da minha casa, dizendo, se tu é homem, sai aqui para fora. Eu fiquei diante dos vizinhos, eu parecia que não era homem, né? Eu tive que aguentar tudo isso. Deus disse assim, você vai ter que aprender a ser um pastor quando eles te elogiam, mas a continuar sendo um homem de Deus quando eles estão te perseguindo também. Deus leva lá para a casa do oleiro e diz assim, eu tenho que te moldar. Por isso que às vezes eu vejo alguns crentes que eles não passam por esse processo porque eles não deixam Deus tratar. Não deixam. Você tem que ser um crente de verdade, moldado pelo amor de Deus. E às vezes esse deserto da preparação é tão importante. Nesse deserto às vezes falta dinheiro, nesse deserto às vezes falta amigo, nesse deserto às vezes falta honra, nesse deserto falta oportunidade, nesse deserto às vezes falta auxílio, falta reconhecimento. Às vezes falta. A gente nem imagina por que falta algumas coisas, mas é especificamente numa área que Deus está nos moldando. Tem o testemunho do pastor Framalião, que ele está na parada do 11, ele era pastor auxiliar, chuva, e o pastor dele parou o carro na frente da parada, abriu o vidro e disse assim, paz pastor, até amanhã. Fechou o vidro e foi embora. Se ele não aceitasse o molde de Deus, ele seria o pastor de renome que ele é hoje. E ele é um dentro da quadrangular, um dos caras mais dentro e fora da quadrangular. Mas ele teve que passar. Ele foi moldado por Deus. Por quê? Porque ele tinha um objetivo. Ele ficou olhando para o seu alvo e disse assim, o que acontece na minha volta aqui é tudo um tratamento de Deus. Eu tenho que passar por esse tratamento. Tem que passar. Em algum momento você vai passar isso, irmão, um deserto na tua vida. Você vai ser advertido, você vai ser corrigido, você vai ser cobrado. Você vai olhar assim e dizer, pastor, só cobra de mim. O meu líder só cobra de mim, não larga do meu pé.
Você vai ser abandonado pelos seus familiares. Você vai passar luta no emprego. Você pode passar dificuldade. Não estou profetizando. Estou dizendo que pode acontecer. Você vai passar dificuldade financeira. Ninguém vai te ajudar. Ninguém vai estender a mão para te ajudar. E daí? O que você vai fazer? Hã? É igual a irmãozinha, né? Que estava passando uma prova financeira assim terrível. Até que com muito custo ele conseguiu comprar um franguinho. Fez um franguinho assado. E o pastor foi visitar ele e comeu a metade do frango. Daí, era só o que ele tinha. O pastor não foi lá e comeu a metade. Né? Ele disse, poxa vida, já foi a metade do frango. Mas era o tempo de Deus para a vida dele. Quando Deus nos leva para nos moldar, esse deserto, eu estou me detendo um pouquinho mais nesse deserto aqui. Porque eu estou falando para pessoas aqui que têm um chamado. Isso não vai acontecer na tua vida, em qualquer momento. Você tem que estar atento, saber entender. Não, esse é o meu deserto. Eu tenho que saber lidar com ele. Amém? O que fazer, próximo, no deserto da preparação? O que mais tem que fazer no deserto da preparação? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Sabe o que você faz nesse deserto da preparação? É vida com Deus. É oração, é consagração, é jejum, é busca de Deus, é entrega ao Senhor. Você não vai entender. Você não vai entender. Irmãos, quando eu estava lá passando por aquele momento difícil de provação, nenhum dos pastores que me conheceram na época, eu conto para eles hoje e eles ficam admirados. Eles dizem assim, mas não sabia que tinha passado isso. Até tem um deles que já pregou para nós aqui, o pastor Ceteri. Quando eu fui fazer um seminário na igreja dele, que daí eu falei sobre isso, lá no seminário tem essa parte, que eu falei sobre isso, quando terminamos essa parte, ele chegou para mim, botou a mão no ombro e disse assim, cara, mas por que tu não me falou? E nós éramos na mesma região. Ele botou a mão no ombro e falou, eu não sabia disso. Me perdoe porque eu não sabia. Se você tivesse me falado, eu teria te ajudado. Eu falei, pois é, esse que é o problema. Se eu te falasse, é você que me ajudaria. Eu tinha que esperar Deus me ajudar. É por isso que eu nunca falei. Eu nunca falei para ninguém. Eu nunca liguei para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, nunca liguei para meu sogro, para minha sogra, nunca liguei para o meu superintendente, nunca fui numa reunião reclamar, nunca. Eu simplesmente ficava calado. Nunca reclamei para ninguém. Nunca, irmãos, nunca. Deus é testemunha disso, que eu nunca reclamei para ninguém quando eu estava passando o meu deserto de preparação. Fiquei firme, era difícil, a gente chorava, a gente se entristecia, mas a gente não reclamava. Não reclamava. Quando eu brigava, eu ia me perdoar, estava tudo bem. Mas não ficava reclamando para os outros. Porque era o meu tempo, eu sabia. O que eu fazia? Eu fazia isso aqui, irmãos. Tinha dia que eu saía, dizia para a pastora assim, eu vou lá na igreja. Aí eu pegava, fazia uma caminhada longa, ia lá para a igreja, orava um pouco, depois voltava de novo. E eu andava na estrada orando, conversando com Deus, orando, profetizando, declarando vitória, declarando bênção. Era o meu tempo, era o tempo de jejum, o tempo de consagração, o tempo de busca, a oração de madrugada, ia para o monte orar. Era o tempo de busca. Foi o que Jesus fez, irmãos. Quando o Espírito Santo levou ele para o deserto, ele sabia que ele ia passar por um deserto de tentação. Então o que ele faz? Ele se prepara. Um crente tem que estar preparado. Você está aqui, você está numa posição importante. Você está numa posição importante. Então você precisa... Não acredito, o meu relógio parou. Ali também está parado. Então está difícil o negócio. Vamos ver aqui. Tá, aqui está funcionando. Claro, não, ela está funcionando, mas ele está com o poder meio errado. Tá. Você precisa fazer o quê, irmãos? Você precisa saber que em algum momento Deus vai te moldar. Então você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para passar por essa moldagem de Deus, por essa preparação de Deus. Preparado como? No azeite, em oração, em jejum. Agora não é momento de você perder tempo, é hora de você estar na consagração. Está no azeite, orar, jejuar, buscar de Deus. Para que você, quando passar por essa moldagem de Deus, você não peque, você não saia da presença dele, você fica firme na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ver.
três desertos, próximo. Três desertos, falamos em três tipos de deserto, né? O deserto que a gente mesmo procura, o deserto da purificação, né? E o deserto da preparação. Agora são três tentações também. Vamos ver a tentação que Jesus passou no deserto. Mateus, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, assim, ó. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação do diabo contra Jesus foi relacionada com o corpo físico dele. Foi relacionada com uma necessidade dele, a fome. Por quê? Ele estava em jejum 40 dias e 40 noites, sem comer, provavelmente bebeu água. Então é lógico que Jesus estava com fome. É lógico que o corpo de Jesus pedia comida. É lógico que o corpo de Jesus necessitava de comida. E é ali que o diabo vai tentar. É a primeira tentação dele. Você acha que o diabo ele vai tentar você numa área que o teu corpo não precisa, ou não deseja, ou não quer? Ele vai te tentar numa área em que o teu corpo naquele momento está vulnerável. Jesus estava vulnerável em que área? Irmãos, o diabo tinha acompanhado Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus tinha total controle e domínio no seu corpo físico com qualquer outra tentação. Você pode ver que não há nenhum relato na Bíblia que o diabo tenha tentado Jesus em outra área física de Jesus. Mas na parte da fome foi aonde ele tentou. Porque ele sabe aonde nós estamos vulneráveis. E a primeira tentação do diabo sempre está relacionada com o nosso corpo físico, com algum desejo que existe na pessoa. Porque o desejo é que nos deixa vulnerável. Pode ser um desejo sexual, pode ser um desejo da vaidade, pode ser um desejo mesmo orgânico do corpo. É isso que o diabo vai tentar. Vai tentar aquela pessoa a cometer um deslize, a furtar alguma coisa, por um desejo, uma ganância. Vai tentar a pessoa na área sexual, porque sabe que ela é vulnerável naquela área de desejar o corpo do sexo oposto. É isso que ele vai tentar. Ele vai investir, a primeira investida do diabo é no nosso corpo físico, é nos desejos da nossa carne. É a primeira área que ele vai tentar. E como é que nós nos defendemos com a tentação do diabo? Conhecendo a palavra. Jesus, ele rebateu o diabo com a palavra. O diabo chegou para ele e disse assim: se tu és o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Tentou mexer com o desejo de Jesus, com a necessidade dele comer. Se você é o Filho de Deus, para ti isso é muito fácil. Existiria um erro de Jesus transformar pedra em pão? Ele não tinha acabado de terminar o seu jejum? Já não estava na hora de ele fazer sua refeição? Teria um mal, um pecado ele transformar uma pedra em pão? Até aquele instante não, mas a partir do momento que o diabo tentou, sim, ele não poderia fazer isso. Porque se ele fizesse isso, ele estava cedendo à tentação do diabo. Existem alguns historiadores que dizem o seguinte: que no dia que Jesus, depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão, que ele foi ter um encontro com Pedro e alguns discípulos lá, se eu não me engano, no lado de Genezaré, quando eles chegaram na beira da praia, que Pedro veio nadando e depois arrastaram uma rede cheia de peixe, chegaram na beira da praia, Jesus tinha feito um fogo e sobre algumas pedras tinha peixe e pão. Alguns historiadores dizem que Jesus tinha transformado pedras em pães para mostrar para o diabo: agora eu posso fazer. Agora eu posso fazer. A primeira tentação do diabo conosco será numa parte física. É nisso que ele vai te tentar. E como é que a gente resiste? Resiste com a palavra. Jesus disse: não é só de pão que vive o homem, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a primeira tentação ele já venceu. Venceu como? Com a palavra. Ele estava em consagração e ele tinha conhecimento da palavra. Aí vem a segunda tentação. O diabo disse assim: você quer trabalhar com a palavra? O diabo também é conhecedor da palavra. Ele não é um seguidor da palavra, ele não é obediente à palavra, mas ele conhece.
É por isso que às vezes eu fico em dúvida com aqueles camaradas dizem assim, não, pastor, a Bíblia eu conheço do começo ao fim. O diabo também conhece e não cumpre o que está lá. Tem que conhecer a Bíblia? Tem que conhecer. Mas além de conhecer a Bíblia, tem que obedecer. É melhor você saber só um pouquinho assim da Bíblia e cumprir, do que saber o tantão assim e não cumprir. Talvez você é uma pessoa que tem pouco conhecimento da Bíblia, mas o que você conhece, o que você sabe, você cumpre. Então você está em muito mais vantagem do que alguns doutores por aí de teologia que conhecem a Bíblia de pouca cabeça, mas não cumpre, não obedece. Então o diabo disse assim, é pegar a Bíblia. Segunda tentação, é a tentação relacionada com o Espírito. Porque o diabo disse assim, bom, tentei ele na carne, não deu certo. Então eu tenho que tentar ele no Espírito, para ver como é que ele está. Mateus no capítulo 4, versículo 5 a 7, diz assim, então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lance daqui abaixo, porque está escrito, já que você gosta de citar a Bíblia, né? Vou citar para você, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, não é porque está escrito na Bíblia que Pedro andou sobre as águas, que nós temos que chegar diante do mar e dizer assim, se tu és Deus mesmo, eu também vou andar. Por quê? Isso é uma coisa que aconteceu com um camarada. Não pode acontecer com outro? Pode. Há um relato de um pastor, se não me engano, na África, que teve essa experiência, andou sobre as águas. Não foi só uma vez, que andou várias vezes sobre as águas. Inclusive há testemunhas. Mas são todos que fazem isso, irmãos? Não são. Não são todos. Não é? São todos que oram por um morto e ressuscita? Não. Não são todos. Deus tem. A Bíblia diz que Deus é um mistério. Quando deixar de ser um mistério, deixa de ser Deus. Deus é um mistério. Por isso que é pela fé. Não é por explicação, não é por lógica, é por fé. Fé é convicção de uma coisa que nós não vemos, mas aquilo que nós esperamos e acreditamos. O diabo diz assim, se tu és o Filho de Deus, te joga daqui, porque está escrito, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, que você nem tropeçar numa pedra. Jesus disse, é verdade, está escrito isso, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa ação de Deus para nos livrar, para mandar um anjo nos dar livramento, não é quando nós provocamos isso. Quando nós somos vítima de alguma armadilha do diabo, aí ele dá ordem aos anjos para nos guardar, mas não provocado por nós. É por isso que tem gente que não entende, né? Que às vezes está com problema de saúde e diz assim, mas pastor, eu estou na igreja, olha quantas campanhas eu já fiz, mas fica tentando a Deus, né? Dizendo para Deus, o Senhor cuida e eu estrago, o Senhor cuida e eu estrago. Está tentando a Deus, não está? Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falando a respeito de cuidar da saúde e tal, né? A preocupação, quando a gente atinge uma certa idade, a gente sabe que o organismo da gente não é mais o mesmo e tal. E a pessoa diz assim, pastor, tem que confiar mais em Deus. Aí engoli seco e não respondi. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Porque Deus é comigo, mas eu sou um camarada que está numa carcaça de 50 anos. Não estou numa carcaça de 20. Uma carcaça. Então, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, eu quero só ver mesmo se Deus está comigo. Eu vou comer essa carne gorda, eu vou comer essa fritura, eu vou beber esse treco aqui. Vamos ver se Deus está comigo. Aí dá, rocha o estômago de dor. Daí vai dizer o quê? Poxa, Deus não me guardou. Não é que Deus não te guardou. Deus já vem te guardando há muito tempo. Mas Ele tem guardado, mas nós não temos. Então nós não podemos tentar a Deus. Achar que fé é isso. Que fé é isso? Não. Meu irmão, uma vez um camarada comprou um carro e não verificou documentação nenhuma. Daí alguém disse para ele assim, tá, mas tu comprou, tu não viu nada? Disse, não, eu comprei pela fé. Então vai na sua fé que você vai ver onde tu vai parar. Fé não é isso, irmãos. Fé não é isso. Fé não é isso. Fé é uma convicção de que nós temos um Deus, Ele cuida de nós, mas nós fazemos a nossa parte. Isso que é fé. Fé é uma conduta, uma caminhada. É uma confiança em Deus, mas é uma caminhada, é uma jornada. Amém?
Segunda tentação foi essa. Terceira tentação é aquela tentação direcionada na alma, que está ligada com a alma da pessoa. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 11 assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A terceira tentação do diabo para Jesus foi para mexer no ego de Jesus, no orgulho dele. É a alma do ser humano, né? A gente não quer estar bem, irmãos. A gente não quer sempre estar por cima. A gente não quer sempre estar honrado. A gente não quer sempre ser aplaudido. É uma coisa natural do ser humano. E o diabo, às vezes, ele nos tenta dessa maneira. É uma estratégia dele nos tentar. Não, olha, eu vou te dar isso, eu vou fazer aquilo, né? Por que a gente diz assim? Poxa, ouviu falar de uma camarada que entrou para uma seita, o outro fez um pacto com o diabo. Por quê? A gente ouve falar de artistas, de jogadores de futebol, de pessoas de renome, de cantores que ganharam projeção nacional porque fizeram um pacto com o diabo. Por que eles fizeram isso, irmãos? Porque a vaidade do coração deles levou eles a isso. E a gente é tentado às vezes. É tentado às vezes a pisar em cima de alguns princípios importantes para ter um pouco mais de destaque. A gente é tentado pelo diabo. E às vezes nem percebe que é o diabo que está por trás da história. Dizendo: não, mas você merece o melhor, né? Não, faz isso. Não, mas não é tão correto, não é tão certo. Não, mas também Deus não vai olhar para tudo isso. A gente é tentado a fazer pequenos delitos por conta disso, por causa da nossa vaidade, né? Você está lá numa loja, olhando um eletrodoméstico, um televisor novo, aí você olha e diz assim: não, mas quanto vai ser a prestação? Não, a prestação vai ficar em tanto. Ai, pois é, né? Ai, estava com vontade, mas eu não sei se não vai me apertar de repente. Aí vem uma vozinha que diz assim: olha, toma cuidado, que de repente você compra e não vai conseguir pagar, né? Mas daí depois sopra uma outra vozinha no teu ouvido e diz assim: não, mas compra pela fé, Deus vai dar graça. E a pessoa vai lá e compra, né? Tentação na alma, no desejo do ser humano de ter. E às vezes nem é uma coisa assim tão necessária. Aí depois a pessoa não consegue pagar. Aí atrasa a prestação, aí começa a brigar. O que o diabo faz nessa hora? Ele diz aí: tá vendo? Consegui barrar ele numa coisa tão simples. Uma coisa tão simples. É assim que o diabo faz. Ele sopra às vezes assim: ah, você vai levar o dízimo na igreja? Se tu fizer isso, vai faltar dinheiro para você. Não faça. Aí a pessoa diz: não, mas se eu der o dízimo, são tanto de dízimo, eu podia comprar isso, comprar aquilo. Aí a vaidade em comprar alguma coisa diz para ela assim: não faz o que Deus disse que é para fazer. É uma tentação. E a pessoa cede à tentação do diabo. Passo próximo. Principal arma de um cristão. Qual que é a principal arma de um cristão que nós vimos que Jesus usou aqui? Efésios capítulo 6, versículo 13 a 17 diz assim: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus tinha os anjos ao seu serviço, mas ele combateu o diabo com a palavra. E a arma de um cristão é a palavra. A palavra é a arma do cristão. Não combata, né? Não combata o mundo e as artimanhas do diabo com as suas palavras.
até vou fazer um comentário que vai ficar um pouquinho fora do tema aqui, mas eu acho que é importante. Como eu tenho observado, irmãos, nas redes sociais, uma batalha humana acontecendo, de palavras e de ideias, né? As redes sociais é um palco da democracia, não é? Mas de ofensa, de palavras mal colocadas. E eu acho que um cristão ele tem que ter sabedoria. Sabedoria no que ele fala, sabedoria no que ele comenta, o que ele curte. O cristão tem que ter sabedoria. Por quê? Porque de repente, aquele momento que eu fico inflamado por algo que eu acredito, as palavras que eu vou escrever ali, às vezes não são as palavras que Deus quer que eu escreva. A minha reação, às vezes, ali, por isso que eu sou muito cauteloso. Eu não vou dizer para vocês que a gente não possa errar algum momento, né? Às vezes eu vejo os irmãos aqui que postam os negocinhos, eu vou lá e curto. Às vezes eu tenho vontade de compartilhar, né? Para evitar a polêmica, eu não compartilho, mas eu vou lá no do irmão e eu curto, né? Por que eu faço isso? Porque eu acho que o pensamento dele bate comigo, mas eu evito de escrever. Comentários eu evito de escrever. Por quê? Porque talvez naquele momento não é isso que Deus quer que eu fale. O meu pensamento pode ser. E aí eu tenho visto, irmãos, assim, lamentavelmente, comportamento de crentes que é até vergonhoso. Nos comentários que fazem. Às vezes é vergonhoso. Quem não conhece não diz que é um crente. A forma como as pessoas escrevem as coisas. Então eu acho que a gente tem que ser sábio. A gente tem que ser sabedoria. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo de algo que eu vi dias atrás no Facebook. E tanto eu vi, como me chamou bastante atenção, e eu fui fazer uma pesquisa, e eu ouvi vários pregadores. Ouvi os pregadores que pregam contra, e ouvi os pregadores que pregam a favor, e ouvi os pregadores que ficam ali no equilíbrio. Sobre tatuagem. Eu vi assim, verdadeiras aberrações a respeito de tatuagem. Muita coisa. Aí eu vi que até envolvi algumas pessoas da igreja, que me chamou a atenção, e aí eu fui dar uma pesquisada. Só para mim ter uma ideia. Porque eu tenho meu pensamento, né? Eu tenho. Isso aí não é um conceito de hoje, é desde que me converti. Mas eu não acho que o meu conceito seja sempre correto. Eu acho que eu tenho que saber ouvir opiniões contrárias. E aí eu fazer uma análise. Então eu fui pesquisar, eu fui ouvir. Ouvi bastante. Vários pregadores. Ouvi pregadores neopentecostais, ouvi tradicionais, ouvi os contra, ouvi aqueles que são favoráveis, de igrejas que aceitam a tatuagem, e ouvi aqueles que sabem ficar, não é em cima do muro, sabem se manter no equilíbrio. Para mim fazer o meu análise e a minha constatação. Mas enfim, não é esse o ponto que eu quero chegar. Não é esse o ponto que eu quero chegar. Se é certo, se não é certo. Eu tenho meu conceito sobre isso. Não abro mão dele de jeito nenhum. Até tanto que se alguém perguntar para mim, pastor, posso fazer uma tatuagem? Eu digo, pode fazer. Faz uma não, já faz umas 5, 6. Já que vai doer, já faz umas quantas. Mas antes, se você é crente, se você crê, para quem não é crente, irmão, tem mais que fazer mesmo. Tem vontade de meter bala. Né? Não é crente mesmo? Pois, se você se arrependeu, tá. Mas se é crente de verdade, antes de fazer a tatuagem, faz uma oração à noite. Diga a Deus, estou morrendo de vontade de fazer uma tatuagem. O que o senhor acha? Faço ou não faço? Se ele disser que faz, faz. Se ele não falar nada, não faça. Se ele não respondeu, não faça. Eu penso assim, né? Eu nunca tive vontade de fazer tatuagem, mas que eu morro de medo de agulha, então eu nunca tive vontade. Mas esse não é o ponto que eu queria falar. O que eu quero falar é assim, é que eu vi os extremistas dizendo assim, vai para o inferno, isso é coisa do diabo, e falando isso, falando aquilo. E aí eu vi os do contra, detonando aqueles que pensavam dessa maneira. E aí eu fiquei pensando assim, eu fiquei avaliando comigo. Gente, o corpo é de vocês? Não é. Faz o que quiser. Vão ficar gastando tempo discutindo, um ofendendo o outro, por causa de uma opinião contrária.
e ainda carregando o nome de crente, se expondo numa rede social, e o diabo do lado de trás aplaudindo, dizendo assim: é isso aí que eu quero. Eu quero vocês brigando por coisas insignificantes. Por que não briga por causa de uma alma também? Por que não briga com o mundo e com o diabo por causa de uma alma? Mas não, ficam brigando entre si por causa de uma teoria que cada um tem. Cada um pensa de uma forma. Então esse é o ponto que eu acho que é perigoso. Esse é o ponto que é perigoso. É quando nós achamos que a nossa verdade nos dá direito de apontar o dedo para outra pessoa. Você está errado, irmão? Vai fazer errado, problema teu, se vira com Deus. Não tem problema nenhum. Não sou eu a pessoa que vou acusar. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos fazer. A arma mais poderosa qual é? A palavra. Essa semana, um rapaz que era amigo meu de infância, ele está passando por um momento difícil na vida dele, e aí de vez em quando ele faz umas postagens assim, meio desabafando, desanimado da vida. Aí um monte de gente entra lá e começa a escrever. Eu nunca escrevi nada. Aí me deu vontade de escrever alguma coisa para ele. Era um rapaz que ensinava bem quando a gente era adolescente. Eu falei: mas não adianta escrever uma palavra minha aqui, não vai resolver nada. Todo mundo está escrevendo já. Rapaz, levanta a cabeça, você pode conseguir mais, Deus tem melhor para você. Já tinha escrito um monte. Eu falei: é desnecessário. Acho que eu vou fazer uma coisa melhor. Fui lá na Bíblia, peguei um versículo bíblico e postei lá. Porque eu sei que essa tem poder. A palavra tem poder. É por isso que a Bíblia diz que a arma mais poderosa de um crente é a palavra. Como é que Jesus combateu? Como é que Jesus combateu a tentação do diabo? Só com a palavra. Só com a palavra e mais nada. Depois que o diabo viu que não tinha jeito, foi embora. Depois que ele foi embora, apareceram os anjos para servir Jesus. Próximo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta. Nos liberta de qualquer tipo de problema. Amém? Se coloque em pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.